você sendo fiel a uma paleta de cores, se manter fiel a essa paleta até o fim, dá uma sensação mais agradável a quem está te assistindo, porque você transmite uma unidade. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações. E o nosso tema de hoje, do nosso episódio de hoje é como programar uma paleta de cores no PowerPoint para ajudar nas minhas apresentações. Como é que eu faço isso? Tem jeito de colocar uma paleta diferente daquela que já está pré-programada lá dentro do PowerPoint? Então vamos ver isso um pouquinho aqui no nosso episódio de hoje, tá certo? Mas antes, claro, da gente entrar no tema de hoje, aproveita, já deixa aí claro. Quem assiste os Segredos PPT sabe, já deixa o like logo no início e se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal, para que você fique por dentro das novidades, ativa o sininho para ele te avisar sempre que tiver um novo episódio aqui de Segredos.ppt e outros vídeos que eu também vou estar colocando aqui nesse canal, tá bom? Não deixa também de me seguir nas minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vai lá e me segue também para que você possa ficar por dentro de todo o material que eu estou divulgando, que está saindo aí pelas minhas redes sociais, tá certo? Muito bem, pessoal. Bom, vamos começar refletindo um pouquinho sobre o que é uma paleta de cores, O que é exatamente? A paleta de cores, ela nada mais, nada menos é do que uma seleção, ou, se você quiser pensar assim, uma pré-seleção de cores que você escolhe, o ideal é que elas sejam harmônicas entre si. Então, ela é uma pré-seleção de cores harmônicas, que harmônicas no sentido de que elas funcionam bem junto, e normalmente visando passar alguma ideia, algum sentimento, tem algum propósito para quem visualiza aquela paleta de cores. Então, você não faz uma escolha aleatória dessa paleta, Ela tem um motivo para que você possa gerar algum impacto em quem está vendo aquela peça. No caso nosso aqui de apresentações, a paleta tem essa função de gerar algum sentimento ou transmitir alguma ideia, normalmente apoiando a ideia principal da apresentação e, claro, gerar assim uma identidade visual, uma característica visual que fique clara para quem está assistindo de que aquela apresentação tem uma identidade, uma cara própria. Então as cores dão, além de passar essa ideia para quem está assistindo, ela vai passar a ideia de que existe uma unicidade no trabalho, Existe uma identidade visual. O que é essa identidade? É exatamente essa unidade. Quando você tem cores, que identificam uma ideia, normalmente você consegue, digamos assim, associar rapidamente a alguma ideia. Vamos dar um exemplo? A gente pode pegar marcas ultra conhecidas, bem conhecidas aí de todo mundo, por exemplo, Coca-Cola. Sempre que você vai ver ali o preto da Coca-Cola, aquele preto mais café, da própria cor da bebida, o vermelho junto com o branco, você vai ter essa ideia da Coca-Cola, dessa marca. A mesma coisa quando você vê, lógico, não só as cores, você também precisa dos outros elementos que compõem, como a tipologia, a fonte da Coca-Cola também ajuda, mas o vermelho, o branco e o preto, eles acabam remetendo, caso você estiver pensando em bebida, a Coca-Cola, Se você tiver comparado, às vezes, o azul e o vermelho, que é o da Pepsi, junto com o preto, o amarelo, o preto, o branco e o vermelho. Não sei porque que amarelo tá na minha cabeça, mas vamos lá. Talvez seja por causa do nosso próximo exemplo, que seria, no caso, o McDonald's, A marca McDonald's, que está muito ligada ao vermelho e ao amarelo, que são cores quentes, Dão essa impressão, sempre de alegria. O McDonald's tem essa marca ligada muito com família e parque de diversões, Aquela questão dos aros que formam o M da marca. Então a alegria, cores quentes, trazem essa identidade visual. Podem perceber que a maioria dos materiais de promoção da Coca-Cola, do McDonald's, vão levar essas cores características. Saindo um pouco do vermelho, cores mais frias, Cores, por exemplo, a gente sempre associa o Facebook ao azul e o branco. Então essas cores estão sempre associadas e, claro, tem milhares de outras aplicações.
Se você tiver aí curiosidade de saber um pouco mais sobre o significado de cores, círculo cromático, a gente já fez um programa aqui, um Segredos do PPT, todinho sobre isso. Não vou entrar de novo nesses conceitos. Se quiser, vai lá, dá uma assistida nos Segredos do PPT, que tá muito legal, falando sobre essa questão de escolha de cores, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. A gente já falou, mas eu vou reforçar aqui novamente. Por que eu preciso pensar em uma paleta de cores propriamente dita para uma apresentação? Simplesmente não posso ir lá e colocar as coisas diretamente lá no PowerPoint e vou fazendo. Primeiro que você com certeza já viu aquela apresentação que começa numa cor, no final está numa outra e parece que tudo foi juntado de última hora. As cores, como eu falei, dão essa unicidade ao trabalho. Quando você mantém uma paleta de cores, uma seleção de cores durante todo o corpo da apresentação, dos slides, você consegue, além de transmitir a ideia do que você está querendo, e aí, claro, você tem que prestar atenção nas cores que você está usando. Pode ser, né, às vezes um vermelho para dar vibração, às vezes um laranja que tem uma coisa mais de jovialidade, o azul que tem uma coisa mais de mistério. Então todas essas cores têm ideias por trás, né, têm significados que são estabelecidos por a nossa própria relação com elas, né, a nossa relação cultural com elas, tá? As cores acabam te ajudando a transmitir melhor essas ideias e, claro, como eu falei, você sendo fiel a uma paleta de cores, se manter fiel a essa paleta até o fim, dá uma sensação mais agradável a quem está te assistindo, porque você transmite uma unidade. Isso está presente em praticamente todos os bons materiais visuais, seja de apresentações de filmes e séries. Mesmo a fotografia de uma série, de um filme, ele sempre tem tonalidades muito parecidas, né? Tem tonalidades diferentes. Se for um filme mais alegre, vai ter tonalidades mais quentes, de sol, praia. Se for um filme mais triste, às vezes uma paleta de cores mais cinza. Então essa unicidade dá a característica do filme. Então as cores têm essa capacidade de passar isso. E como é que a gente faz, né? Já falamos aqui um pouquinho da importância das cores e o que é uma paleta de cores, o que ela vai te ajudar. Na apresentação, nada mais do que ela te dá essa unicidade e dá essa sensação agradável a quem está te assistindo, de que tudo que você está informando ou passando né, visualmente tem uma unicidade, está tudo combinando, né? Você consegue transmitir a ideia de que tudo tem um sentido, né? As cores estão trabalhando junto com o propósito da apresentação. E aí, como é que você vai definir bem essa paleta? Primeiro, claro, a gente já falei, vou repetir, tem que entender as cores, entender o significado delas e procurar aquelas que representem melhor a ideia que você quer passar com a tua apresentação, o seu objetivo. Lógico, em alguns casos, se você estiver trabalhando já para uma apresentação de uma marca que tem uma ideia, né, às vezes vai acontecer muito, você está num ambiente corporativo, você já pertence a uma empresa que tem uma identidade visual, é legal você prestar atenção nessa identidade visual e usar essas cores para que você possa passar exatamente a ideia da marca, né? A ideia do produto, se isso já existe. Se não existe definido, você pode definir, claro, entendendo o produto e entendendo também o que é que você quer passar com aquela apresentação, com aquela ideia, né? Por exemplo, se eu quero transmitir algo mais requinte, com luxo, normalmente eu vou usar cores mais o branco associado com o preto, às vezes com o dourado. Então isso vai remeter mais a um luxo, a um requinte. Quando eu quero algo muito mais divertido na minha apresentação, aí eu vou usar cores mais quentes, tá? Como o vermelho, como o amarelo, como a gente já citou aqui no caso do McDonald's. E talvez, né, se você quiser algo mais... o laranja ele fica ali nesse meio termo entre o vermelho e o amarelo, né? Ele é essa combinação cromática dessas duas cores, né? Essa cor secundária que é gerada, ele remete um pouco mais a essa jovialidade, né? Ela dá esse frescor. Não é por menos que marcas que querem, né, flertar mais com a jovialidade, como por exemplo a marca da Nickelodeon, que é uma marca, né, voltada para jovens adultos, né, crianças, jovens adultos. A Amazon também quer essa questão de jovialidade, né, de agilidade que vem, também brinca com isso, também é característica por essa cor laranja e outras tantas. Então a ideia que você quer transmitir, claro, tem que ser o norte para você decidir uma paleta. Ela não vai ser decidida aleatoriamente, tá? Muitas vezes eu já vi várias pessoas que vieram me pedir para observar uma apresentação que ela fez. Veja aqui se tá legal,
se a coisa tá alinhada. E aí a primeira coisa que eu vou olhar é a paleta de cores que não se mantém, né? Cada slide acaba sendo trabalhado com uma cor diferente e parece que a coisa é uma grande colcha de retalhos. A manter a unicidade das cores dá essa capacidade de você ter uma unidade, de você ter um mesmo discurso visual. Particularmente, aí eu vou falar de mim, como é que eu faço na hora que eu tenho que definir uma paleta de cores, né? Primeiro, claro, eu vou nesse sentido, eu vou pensar qual é a cor que transmite, qual é a que tem mais proximidade com a ideia que eu quero transmitir, né? Já falamos aqui de luxo, jovialidade, de alegria. Eu vou definir primeiro uma cor, no máximo duas, quando eu já sei que existe uma associação, tá? E é legal você... O que você pode fazer para saber isso, né? Claro, estudar um pouquinho sobre cores, mas às vezes até observando exemplos de marcas e ideias que são similares àquilo que você quer transmitir, como eu já citei aqui da própria Coca-Cola, do Facebook e de tantas outras. Veja, olhar essas identidades visuais também te dá insights. Então você pode olhar para elas e pesquisar, né? Dar uma pesquisada no Google, entra lá, verifica, tá? Mas o que eu faço é isso. Eu defino essa cor principal, no máximo duas, e aí, com essa cor definida, eu vou efetivamente fazer essa pesquisa, às vezes, no Google, para ver uma paleta de cores, para ver algo que trabalhe com aquela cor junto. Ou então, eu já posso até ir diretamente para sites específicos que criam essas paletas e nos ajudam, né, a trabalhar, a descobrir, na verdade, essas cores que vão ser complementares a essa cor principal. E aí vai caber você decidir o peso dessas cores, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês hoje aqui esses sites também. Vamos entrar neles e olhar e ver como é que a gente pode tirar uma paleta efetiva para você encontrar, às vezes mesmo sem decidir muito, mas pela ideia a gente consegue aqui transmitir, tá? Um destaque que eu preciso fazer antes da gente entrar efetivamente nos sites para olhar e ver como que vai ser essa escolha da paleta. O ideal é que a paleta não seja muito grande, tá? Uma paleta de cores, ela não tem 10, 20 cores diferentes, senão isso vira um grande carnaval, né? Vira uma grande festa das cores, vamos dizer assim, que acaba distraindo e dispersando a atenção. Quando você usa muitas cores diferentes, cada cor tem significado, e quando elas caminham junto, elas vão agregando significado. Quando eu tenho várias cores diferentes, a quantidade de significados ela se multiplica e fica dispersa a mensagem. Tá? A menos que digamos, a sua paleta seja um arco-íris, e mesmo que seja um arco-íris, a gente vai ver aqui em alguns exemplos, são selecionados algumas cores específicas até para representar o arco-íris. Você precisa ter esse cuidado. Eu não passaria numa escolha de paletas de 4 a 5 cores, tá? Normalmente eu gosto até de trabalhar com 3, mas de uma maneira geral vai do gosto. Muita gente gosta de trabalhar com 4 ou 5, e a gente vai ver aqui nos sites que o padrão meio que do mercado, né, o padrão aí que é trabalhado, é trabalhar aí com 4, 5 cores dentro da paleta que você pode escolher, pode agregar aí na tua apresentação. Vamos passar para os sites para a gente escolher uma paleta para a gente trabalhar hoje aqui no programa, e depois nós vamos entrar lá no PowerPoint para mostrar como que eu faço para programar, que esse é o nosso intento do programa de hoje. Fazer com que você seja capaz de programar essa paleta para que seja de fácil acesso. Algumas pessoas têm dificuldade de ficar sempre consultando o site, então vamos entrar lá. Eu vou mostrar duas maneiras de como que a gente faz isso no PowerPoint, mas primeiro vamos abrir os sites para a gente escolher uma paleta hoje para trabalhar aqui no programa, tá bom? Então, eu já estou aqui na tela desse site aqui. Um dos sites que eu gosto bastante de pesquisar sobre cores é o colors.co. Tá? Esse site aqui que está em inglês, ok, né? Alguns podem ter uma certa dificuldade, mas de uma forma, se você tiver aí alguma dificuldade, pega o texto, coloca lá no Google Translator, para que você não perca oportunidades, né? De se destacar e também de conhecer coisas novas, né? O inglês nos permite essa capacidade. Mas eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que se trabalha com o site. Já mostrei isso no outro programa também, né, sobre o círculo cromático, mas aqui a gente vai relembrar um pouquinho. Aqui, logo de cara, a gente tem dois botões na entrada do site, que é o Start the Generator, que seria o quê? Iniciar o gerador, que você pode criar paletas de cores, ou
né, e fazer os ajustes necessários. Você pode, naquele esquema que eu falei, inserir aqui o código, e as cores têm código, tá? Por conta da programação para sites e tudo, e até para identificação das máquinas de impressão, criaram-se padrões de cores, que são códigos de cores que as identificam. Você pode entrar, se você já conhecer, você pode entrar, inserir aquele código aqui, né, a gente vai entrar aqui no gerador um pouquinho, e você pode ir começando a criar ali a tua paleta. Ou então, uma coisa legal que tem aqui, e que vai ter também no nosso segundo site, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é esse segundo botão que está um pouco mais clarinho, né? O Start the Generator está aqui em azul, mas embaixo dele tem um Explore Training Palettes, que nada mais é do que explorar as paletas que estão em evidência, né? Trending, que é esse termo de que estão assim, né, em evidência, né, que são mais procurados. Então vamos entrar primeiro aqui nessa opção. Apesar dela ser segunda, vamos entrar aqui, porque a gente quer, no caso aqui eu não vou ainda entrar em como definir uma paleta, mas escolher uma paleta para mostrar para vocês como programá-la dentro do PowerPoint. Então vamos entrar aqui nessa segunda opção. Vai carregar aqui. Pronto. Entramos aqui na opção de Training Color Palettes. E aqui, ó, ele fala, ó, se inspire em milhares de cores, esquemas de cores e faça alguma coisa legal, né? Make something cool. Né? E aí você vê aqui, ó, eu já tenho várias paletas que eu posso selecionar, várias que eu posso escolher para trabalhar. Ó, e aqui, ó, veja que cada vez que eu passo o meu mouse lá em cima, aparece um código de cada uma das cores, porque esses são os códigos que a gente chama, né, o código hexadecimal, que são nessa combinação aí de 6 números ou letras, né? Por isso você tem aí 52B69A, que identifica para o navegador e para alguns programas até de edição, no próprio PowerPoint também, a gente vai ver isso lá, que cor é essa? Que forma essa cor, né? Então ele dá e acaba fazendo com que o programa seja capaz de reproduzir aquela cor tanto no monitor quanto no material impresso. Tá? Esse caso aqui, o hexadecimal, é mais para o ambiente virtual, para o ambiente online. Tá? Existem outros padrões de cores para o mundo impresso, tá? Como no caso o CMYK, que é muito popular, o Pantone, mas no nosso caso aqui, para a tela e para apresentações, que são coisas que a gente normalmente não vai imprimir, né? Que são trabalhos que você vai acabar mais usando o monitor. Então, saber esse código hexadecimal das cores ajuda bastante, assim como o do RGB, que também é um outro formato, mas o hexadecimal é bem simples, que é um código todo junto. O RGB você tem que ele é meio que dividido em ele é dividido em 3 valores. Mas ok, vamos escolher. Veja que aqui a gente tem paletas até com várias cores a mais do que 5, mas vejam que nesse caso, por exemplo, do verde, é uma progressão da cor, né? São pequenas variações. Eu tenho, na verdade, aqui algumas cores principais, que não saem muito. E eu tenho outras paletas, como essa aqui, ó, são só 5. Essa aqui que é bem interessante, ó, meio até mais séria, né? Com cores alegres, mas também com tons pastéis, né? Com tom mais neutro aqui de azul, escuro, né? Então você tem de tudo aqui, tá? Você pode, no caso, escolher aqui, entrar num desses botões aqui. Vamos escolher uma de 4. Vou pegar essa aqui, ó, que tá bem no meio aqui pra gente ver, ó, que vai do azul, bem anil, né, bem clarinho, até um laranja, né, mais forte. A gente vai selecionar aqui nos 3 pontinhos e abrir clicar em Open the Generator, para abrir o gerador de cores do próprio Coolors, tá? No caso aqui você pode ver a paleta, salvar a paleta ou exportar a paleta. Mas vamos entrar lá no gerador, porque eu falei que ia mostrar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia. Quando eu clico aqui em Open the Generator, ele vai abrir essa página, onde aqui você poderia alterar, tá? Em vários, trocar essa cor, e fazendo aqui a modificação na paleta que você quiser, tá? E aí, no caso, você pode brincar, a partir dessa paleta aqui, gerar novas cores, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, clicar aqui em Generate, ó, ele vai clicou em aqui, ó, ele já trocou para uma outra paleta, tá? Ele faz uma escolha meio que aleatória aqui, e aí você pode trancar, por exemplo, uma cor e ir trocando só algumas e tal, pode carregar e mudar, você vai fazendo várias coisas. Vou ver se eu retorno aqui para aquela paleta que nós colocamos agora há pouco, beleza, tá?
você pode fazer ajustes na paleta, na saturação, tem várias opções aqui, não é o caso que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos lá, então a gente pode mexer no método aqui. O que eu quero agora é pegar essa paleta aqui, tá? E exportá-la num arquivo que eu possa consultar lá dentro do PowerPoint, que é uma das formas que a gente vai ver aqui para salvar essa paleta e ela nos acompanhar. Você poderia aqui, no caso do Colors, você pode exportá-la como um PDF, consultar eventualmente, mas o que a gente vai fazer aqui é clicar nesse botão Export, né? E aí, como eu falei, tem várias opções. Você pode baixar um SVG, que já é um arquivo editável, né, um gráfico editável dentro do PowerPoint. Você pode, como código, se você for inserir num site, não é o nosso caso aqui, ou como uma imagem, por exemplo, tá? No caso, a gente pode, ou uma imagem, um SVG. Vamos baixar aqui como um SVG, tá? Só para que tá salvo aqui, ó. Ele criou um arquivo aqui, SVG, que depois a gente vai transportar lá dentro do PowerPoint. Ou então, posso vir aqui e exportar, ou como uma imagem também. Posso dar um título aqui para ele, ó, paleta teste. Ele vai me dar aqui o tipo de color space e exportar também. Pronto, ó, ele já salvou aqui como paleta teste.png, tá? Que é um arquivo também transparente que a gente pode usar lá no PowerPoint. Então assim, você pode exportar a tua paleta de cores aqui do Colors. Antes da gente entrar e levar esses arquivos lá para o PowerPoint, eu queria mostrar uma outra alternativa, também muito legal, da gente encontrar paletas de cores. Se você não tiver muito criativo, quiser encontrar coisas que muita gente... que já é tipo usado por outros artistas, que funciona, tá? Isso... Você pode entrar nesse outro site aqui, que é o Color Hunt, que, como o nome dele em inglês diz, é um caçador, né? É uma caça a cores. Então aqui no Color Hunt, ao contrário do que eu tenho no Colors, eu não vou configurar uma paleta por mim mesmo. Na verdade, eu vou consultar a biblioteca deles de milhares de paletas. Veja aqui, eu tenho várias paletas de 4 cores, tá? E aqui do lado esquerdo do site, eu tenho aqui, ó, várias seleções que eu posso usar. Para se eu quero uma coisa, falamos de arco-íris, rainbow, que é em inglês, né, o arco-íris, eu posso clicar em rainbow e várias seleções que estão ligadas ao arco-íris vão aparecer, ó, desde a mais clássica aqui, ó, veja que aqui também aparece o código hexadecimal, tá? E o que eu posso escolher para colocar, ó, aqui, ó, uma coisa mais infantil, ó, tom mais pastéis, tem várias coisas. E aí tem, eu quero uma coisa mais vintage, né? Mais retrô, tem também, ó. Tem paletas mais assim, tem um retrô também, olha só. Então tem cores bem legais. E aqui eu também consigo exportar, né, essa paleta, clicando nela, ela vai abrir aqui, ó. Veja que eu tenho aqui todas as informações das cores que compõem a paleta, ó. A sua informação hexadecimal, que eu posso só clicar aqui, ele copia essa informação, caso eu queira colar ela no PowerPoint para reproduzir, não quero todas, por exemplo. Aqui é o código RGB, como eu falei para vocês. Aqui o nome das cores, tá? Em inglês, no caso. Mas eu posso também baixar uma imagem, ó, tá bem aqui direto, ó. Eu posso salvar essa imagem, ó. Ele já está salvando aqui no lado do Color Hunt. Então eu posso fazer com que essa imagem apareça lá para mim dentro do PowerPoint. E aí o que eu posso fazer agora para programar, né? Que é o nosso viés aqui. Vamos programar isso aqui dentro do PowerPoint, tá? Então vamos abrir aqui. Já estou aqui com uma janelinha aberta do PowerPoint para que a gente possa trabalhar isso. Lembrando aqui que está salvo aqui esses arquivos para mim. Eu vou diminuir um pouco aqui essa visualização. Vou exibir aqui todos os downloads, né, que eu fiz agora, que estão lá na minha pasta de downloads, e vou trazer. O que eu posso fazer? Eu poderia abrir a pasta onde eu salvei esses arquivos e transmitir e incorporá-los dentro aqui do PowerPoint, tá? Posso vir aqui na aba inserir, tá? E buscar um arquivo, no caso imagem, eu poderia dentro do dispositivo e entrar lá, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui na minha área de downloads, as primeiras coisas que vão aparecer são esses arquivos, ou então arrastar diretamente lá do Google Chrome, naquela área de salvamento do download, você pode fazer isso também. Como eu já estou com isso aqui aberto, vamos abrir esses dois aqui, e vamos ver se acho que ele vai conseguir abrir também esse do palete aqui, que é o SVG. Pronto, ó, ele abriu
todos os arquivos que eu precisava. Então, todos um em cima do outro, né? Vamos afastar um pouquinho aqui, vou separá-los, ó. Eu tenho aqui duas imagens, aqui vou deixar aqui desse lado, aqui, ó. Essa aqui é uma imagem também, ó. Aqui no cantinho, ó, tem até o logo do Colors, né? Vou aproximar para vocês verem melhor, ó. Essa aqui é uma... Opa! É a imagem PNG que a gente salvou lá do Colors, tá aqui, ó. Com os códigos, ou o código vem impresso aqui para a gente consultar se eu quiser programar aqui dentro do PowerPoint. Aqui essa é a imagem que foi salva lá no Color Hunt. Ele não vem, né, com as informações, né, os códigos das cores, mas vem com a paleta aqui. E aqui eu tenho o gráfico, né, digamos assim, da paleta também lá do Colors. Ó, ele aparece menor aqui, ele tem aqui umas coisas que a gente pode aqui no caso de gráfico até converter em uma forma, né, clicando aqui no menu gráfico de formato, alterar, converter em forma, e aí eu tenho todas essas cores como formas já do PowerPoint, tá? Então aqui a gente já começa a ver a primeira forma de configurar paletas de cores dentro do PowerPoint. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você pode fazer isso aqui que eu fiz, carregar essas imagens ou esse arquivo diretamente aqui dentro do PowerPoint e deixar ele aqui nessa área. Opa, aqui, deixa eu juntar aqui porque está desagrupado. Vamos só carregar aqui para não pegar aqui o espaço. Isso, pronto. Dentro do PowerPoint, a área que vai aparecer no seu slide é só essa área aqui onde você que está em branco aqui no caso. Toda essa área cinzenta, ela não aparece durante a tua apresentação. Então, você pode deixar, digamos assim, elementos do lado de fora. Isso é muito legal para animações, tá? Só fazendo um parêntese, que você pode deixar um elemento do lado de fora que entra dentro do slide durante a apresentação. É uma possibilidade. Na hora que você está exibindo o slide, essa parte não aparece, tá? Então, você pode deixar aqui do lado. E aí você tem duas formas aqui de fazer isso aqui. Primeiro você pode deixar simplesmente aqui dessa forma, e a cada novo slide você pode, né, vou só dar o Ctrl D e duplicar, ele continua aqui do lado porque eu dupliquei, tá? Se eu vou apagar esse slide aqui, criar um novo slide qualquer, vou criar um slide aqui no conteúdo, veja que não veio. Aí eu teria que vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí ele vai colar aqui novamente para mim. Mas aí você vai falar, tá, mas o que adianta eu deixar esse arquivo aqui do lado? Bom, ele vai servir para mim de consulta o tempo todo da paleta que eu estou utilizando, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma forma qualquer. Criei aqui esse quadrado e agora eu quero utilizar a cor. Vou tirar o contorno dele aqui, né? Um contorno de forma, sem contorno. Eu quero algumas das cores que estão aqui. Essas cores não estão programadas. Eu poderia entrar aqui dentro do PowerPoint e fazer essa programação, né, com o código da cor. Mas eu posso simplesmente aqui, clicando na opção preenchimento de forma com a forma selecionada, usar essa opção do conta-gotas. O que o conta-gotas faz? Ele vai aqui na imagem e vai captar nos pixels da imagem qual é a cor que está sendo usada. Aqui ele até dá, ó, se eu parar, deixar o mouse aqui, ele me dá as configurações, no caso aqui do RGB, tá? E dá um nome que está pré-programado no programa, né, no software, que é de azul petróleo. Eu só clicando com o conta-gotas e a forma selecionada, pronto. Automaticamente eu tenho a cor da minha paleta. Ó, veja que até some se eu levar o elemento para cima. Ó. E a mesma coisa acontece com todas as outras. Eu posso trocar e fazer aqui, ó, pronto. Tá aqui a cor que eu queria e eu posso construir vários outros elementos, botar no fundo, tudo, fazer toda essa captação com o conta-gotas, tá? Você pode fazer isso e deixando ali a paleta. Ah, esqueci qual é a paleta das cores que eu estava usando. Deixa ali salvo do lado, tá? Aqui no caso, quando a gente importou esse SVG, ele, na hora de converter, ele já cria uma forma assim. Então você já pode, até fica com uma forma pronta que eu posso alterar, mas é legal você não mexer com ela, você deixar ela aqui, né, arrumadinha, ou deixar aqui do lado, que você possa utilizar. Um detalhe legal, quando você consulta aqui a forma, à medida que você vai usando o conta-gotas, as cores vão ficando salvas aqui. Então você tem uma memória do programa dizendo, essa cor foi usada, e às vezes já está ali, você pode selecionar, tá?
Uma forma de você deixar isso, esse elemento de mais fácil consulta, tá? Em vez de ficar copiando toda hora essa imagem aqui, vou até limpar um pouco, vou tirar esse aqui, ó, só para a gente deixar só esses dois aqui, tá? No caso aqui eu estou usando duas paletas, mas vamos até tirar essa aqui, vamos deixar só essa paleta aqui que tem o Culos, né? Que tem os dados aqui pra gente. Se eu quiser aqui a mesma coisa, eu vou lá, ó, seleciono aqui o conta-gotas e posso, ó, peguei lá a cor, ele automaticamente já mudou a cor. Mas um jeito que eu posso deixar esse elemento aparecendo em todos os slides é vindo aqui. Primeiro, vou dar um Ctrl X para copiar essa imagem, tá? E vou aqui no Exibir, no menu Exibir, e vou selecionar o meu Slide Mestre. O que é o Slide Mestre, né? Ele é, digamos assim, a forma básica de todos os slides. Tudo que você altera aqui, você altera em todos os slides. Então você pode utilizá-lo para criar padrões de slide, né? Padrões de layout do slide, que vão se repetir em todos. E é o que a gente vai fazer. Quando eu escolho esse primeiro slide raiz, tá? Você veja que eu tenho um slide ou raiz ou cabeça, você pode chamar assim, e vários outros derivados deste mesmo estilo, tá? Então aqui eu tenho vários estilos dentro desse slide mestre padrão do PowerPoint. Eu vou vir aqui, dar o Ctrl V, colei aqui a minha imagem, ó. Aqui dentro ela tá, digamos assim, construída aqui, beleza? Posso fechar aqui a minha exibição do Slide Mestre e pode ver que agora ele está aparecendo aqui. Só que agora eu não consigo nem mexer nessa figura porque ela está salva lá. Isso é bom porque assim, às vezes você está mexendo com várias coisas e acaba mexendo aquela imagem de uma forma errada, né, sem querer. E você deixando dentro do Slide Mestre, você pode fazer com que fique mais fácil, né, de você consultar. E quando eu criar qualquer novo slide, tá? Mesmo que seja duplicando ou vindo aqui, criando um slide, veja que aqui, ó, mesmo mudando de slide, a imagem ficou aqui. Esse é um método, né, digamos assim, mais direto, ou um pouquinho mais preguiçoso, que você já deixa ali e vai consultando, né? Eu crio aqui mais uma forma, seja uma forma qualquer, ó, criei aqui, posso vir aqui, ó, fazer novamente, conta-gotas, ó, pegar essa outra cor, tirar o contorno da forma, ó, já estou aqui com a minha cor pronta. E assim com as fontes, posso usar aí de várias formas este mesmo elemento, tá? Então é uma forma assim mais direta, mais rápida. Se você tiver com pouco tempo de produzir uma apresentação, né, de fazer os slides, você pode já deixar essa paleta que está pronta ali junto, para que você só usando o conta-gotas vai lá e vai mantendo a unidade da tua apresentação aqui. E é legal. A grande desvantagem aqui é que você vai ter que ser um pouco mais criativo na hora que você tiver que usar alguma variação dentre as cores da paleta. Mas, Wagner, como assim variações? Você pode, às vezes, usar um tom um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro em determinado momento, sem fugir muito da paleta de cores, para dar alguns certos contrastes, tá? Isso é normal, é natural, você pode fazer isso. Mas existe uma outra forma de salvar, né, de programar essas cores aqui dentro do PowerPoint, que você pode fazer, e aí ele vai te dar essa possibilidade dos degradês de forma automatizada. Então você vai ter esse degradê mais automatizado. Como é que você pode fazer isso? Vamos voltar lá no Exibir, no Slide Mestre. Quando eu entro no Slide Mestre, a gente passou rapidinho e agora eu vou destacar para vocês, ele abre esse novo menu aqui, chamado Slide Mestre, e aqui, ó, nessa parte daqui eu tenho essas funções, cores, fontes e efeitos. Quando eu mexo aqui nessa parte cores, eu mudo as cores de toda a apresentação. Veja aqui que eu tenho várias paletas do próprio PowerPoint salvas aqui, tá? Que eu poderia utilizar, tá? Laranja, verde, azul, você pode. E aí quando eu utilizo essas paletas de cores, né? Tá vendo aqui que eu tô com essa paleta selecionada que é a básica do Office. Vou até fechar e voltar. Quando eu vou aqui nas cores, escolher uma cor de um elemento, vou até vir aqui para ficar mais desse lado para vocês verem. Veja que aqui essas são as cores do tema, no caso aqui do Office, tá? Padrão, que eu tenho aqui um azul, um laranja, um cinza, um amarelo, um azul mais claro e um verde, tá? São cores padrões aqui do próprio
Office, né, no próprio PowerPoint, e aí ele vai criar aqui, ó, variações do claro até o mais escuro desta cor aqui, tá? Quando eu programo isso lá no Slide Master, essas cores da paleta que eu já tenho vão poder ser utilizadas e vai ter esse mesmo efeito. Vamos dar uma olhada? Olha o que vai acontecer. Vamos voltar lá, tá? Eu no menu Exibir, Slide Master, entrei aqui. Vou começar, eu vou pesquisar, vou entrar aqui em Cores, Personalizar Cores, e veja aqui, ó, ele abriu todas as cores que fazem parte deste tema, tá? E aí eu posso escolher, ó, no caso aqui são as cores do plano de fundo, né, não vou mexer nisso, mas só para a gente ter um exemplo, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 6 cores que compõem o que eles chamam de cores de ênfase. São as cores que a gente viu, né? Aquele azul, o laranja, o cinza, o amarelo, o verde e tal. E até ele mostra aqui um exemplo. Eu clicando aqui, ó, ele aparece aquela combinação que já estava lá mostrando para a gente, mas eu clicando em mais cores, ele me dá a opção de eu selecionar cores diferentes para serem essa cor de ênfase. E aí, por isso que eu falei do código, que você pode pegar, no caso aqui é interessante a gente ter esse código à mão para poder fazer essa outra forma de programar, tá? No caso aqui a imagem ela já trouxe para a gente o código hexadecimal, por isso é legal essa imagem do colors.co, né, .co, para que você deixe ela aqui, ela te ajuda a fazer essa transcrição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código aqui, vou pegar desse azul, que é o primeiro, tá? Que é esse 8, opa, vou apagar aqui, eu vou apagar e deixar o hashtag, né? Esse símbolozinho, deixa aqui, porque ele é meio que, ele dá esse, ele faz parte do código também, ele dá essa informação para o PowerPoint. Então, 8ECAE6, se eu clicar aqui em outro lugar aqui, ó, ele já me deu aqui, ó, nesse cantinho a nova cor, que é essa cor aqui. Eu dando OK, ele salvou. Veja aqui que ele já mudou a informação. E aí eu vou seguir fazendo a mesma coisa para inserir a minha paleta por completo, né? Então tenho aqui, ó, 219 EBC, né, que é a nova cor, ó. No caso aqui, ó, veja que eu estava no laranja, ele passou já para esse azul aqui, mais petróleo, né, como eles chamam da outra vez, ó. E aí eu vou modificando. Vou escolher mais uma cor aqui. Vou colocar esse aqui mais escuro, 023047. Ó, esse aqui é só, ó. Vou fazendo aqui, ó, e veja que ele já vai modificando as cores que você tem aqui, ó. Então vou pôr mais um aqui. OK. Pronto, ó. É um amarelo, não tá talvez dando para vocês verem muito, mas tem uma leve diferença no amarelo. Vou pegar aqui esse última cor, que é esse último laranja que a gente tem, né? Esse código aqui, F88, isso? 88500. Isso. Ó, é esse mesmo. OK. Pronto. E aí eu posso, né, dar um nome e salvar essa paleta aqui, até para que eu possa usar depois. Isso é legal. Por exemplo, se você tem uma identidade visual da tua empresa ou do local do seu trabalho, você pode deixar essa paleta salva já no seu PowerPoint para que você possa usar depois, sem precisar ficar tendo todo esse trabalho de buscar, ou às vezes de colar. Você pode deixar isso aqui pronto, se você tiver o costume de usar a mesma paleta. Então eu vou salvar aqui uma paleta como paleta teste 2. Opa, o paleta teste 2, vou salvar e aí ficou salvo. Veja aqui, ó, ele salvou aqui, eu já tinha uma personalizada 2 e ele salvou para mim essa paleta teste. Eu poderia mudar aqueles outros fundos, mas não foi o caso aqui. E aí, vou fechar aqui até o meu modo de exibição mestre. A hora que eu for criar uma forma, vou criar uma forma qualquer aqui, ó, vou pegar esse smile aqui, ó. Vou segurar o shift aqui, ó, pronto. Vou tirar o contorno do smile. E aí, ó, no caso aqui ele tem que ter o contorno por causa do sorriso. E aí, ó, na hora que eu for escolher aqui, veja que as cores do tema mudaram. Até na hora que ele fez ali a seleção, ele já criou com uma cor. Na hora que ele criou a forma, ele já criou. Vou voltar aqui, ó. Essa cor já não é a padrão. Se você fosse entrar perdão. Se você for pegar um arquivo cru, você vai ver que todas as figuras que ele faz naquele azul do Office, né, mais forte, que foi o que a gente fez até criando aqui agora há pouco. Aqui ele já pegou a cor que eu já tinha programado e
utilizou para criar a forma, né, a cor de ênfase inicial. E aí eu posso usar as variações, posso pegar as cores que estão do próprio... Vou até pôr um contorno aqui mais maior aqui para a gente ver melhor essa imagem. Vou usar aqui o preto, ó, por exemplo. E aqui tem degradês desse mesmo amarelo, mais escuro, mais claro, do laranja, né? Então eu posso brincar um pouco, ele dá essa possibilidade aqui de usar as cores, ó, já de forma automatizada. Então são duas formas que eu tenho de configurar, de meio que salvar essa paleta de cores aqui dentro do PowerPoint para que ela possa me ajudar e eu ter mais facilidade para utilizar as cores aqui. A vantagem, né, nesse caso, é que você já tem essa possibilidade de brincar, né? Coloque brincar entre aspas, né? Eu diria criar com as variações que o próprio programa ele te fornece, né? Ele te dá essa possibilidade. Ele te dá essa possibilidade de você criar essa paleta, né? Já os degradês, sem você precisar ficar consultando, às vezes, um outro material, né? Uma outra referência. Então já está aqui. E se você quiser também fazer do outro jeito, eu uso das duas formas. Quando está mais... eu preciso ter pouco tempo, às vezes não dá para programar isso aqui, eu vou lá e salvo, deixo aqui no cantinho e vou usando, lógico, dentro da paleta, e eventualmente, se precisar, eu vou fazendo alguma adequação nas cores, tá? Aqui dentro do PowerPoint a gente pode fazer isso também, tá certo? Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso tema de hoje, aqui falando um pouco sobre cores e trazendo até um lado mais prático de você efetivamente transmitir, né, transcrever as cores de uma paleta aqui para dentro do PowerPoint. E aí, gostaram? O que vocês acharam desse tema? Conta para mim aqui nos comentários, deixa para mim aqui o que você pensou, o que você achou. Ficou alguma coisa que ficou em dúvida? Você quer saber um pouco mais sobre como mexer com as cores no PowerPoint? Me conta aqui nos comentários. Também não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa aprender um pouco mais de cores no PowerPoint, tá fazendo aquelas apresentações meio carnavalescas, que tem uma cor, começa com um e com outro, ensina para ele aqui esses caminhos, manda o vídeo lá no grupo do WhatsApp, manda pro colega, que aí sim ele vai poder crescer, né, melhorar as apresentações dele e, claro, né, como é o nosso objetivo, se destacar cada vez mais na carreira, fazendo apresentações impactantes e criativas e, como eu disse, as cores dão esse impacto e transferem ideias. E transferir ideias é ser, claro, criativo. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê, obviamente, né, no próximo episódio de Segredos.ppt. Espero por você aqui, hein? Vai lá, não me deixe só. Brincadeira. Espero por você aqui no nosso próximo episódio. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!